Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, diz a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Havia em uma cidade montanhosa, coberta por neve, uma pequena igreja. Uma igreja que estava no alto de uma montanha e que chamava a atenção de todos. E certa vez um turista visitava aquela cidade e ele olhou para aquela construção, para aquela igreja e achou uma bela construção, achou uma bela igreja. Mas ele percebeu algo interessante. Ele percebeu que naquela pequena igreja não havia luz elétrica. O gerente do hotel no qual ele estava hospedado então lhe explicou e disse: um homem muito rico construiu essa igrejinha e deu de presente à nossa comunidade. Mas em testamento ele fez uma exigência. E a exigência era que não haveria de se ligar luz elétrica nessa igreja jamais. Essa igreja nunca contaria com energia elétrica. Mas hoje é dia de culto. E quando chegar o momento do culto, você vai perceber uma coisa muito interessante. O tempo passou, a noite chegou. E quando a noite chegou, aquele turista estava observando aquela construção e percebeu uma pequena luz surgindo em direção àquela igreja. E subia a montanha em direção àquela igreja. De repente, uma outra pequena luz surgiu e subia em direção àquela igreja. E assim foi, uma pequena luz ali, uma pequena luz acolá, e daqui a pouco, todas aquelas pequenas luzes se encontraram dentro do templo. E quando aquelas pequenas luzes se encontraram dentro do templo, aquele lugar, aquele ambiente ficou completamente iluminado, dissipando assim as trevas, acabando assim com a escuridão naquele ambiente. Talvez quando falamos sobre igreja, deveria ser essa a concepção que deveríamos ter sobre igreja. Pois Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, na parte A do versículo: vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que o mundo vive em trevas. E que vivendo o mundo em trevas, a sua igreja deve então iluminar o mundo. A sua igreja deve então fazer com que a luz dele brilhe no mundo. No texto em questão, aparece aqui pela primeira vez a menção à igreja. Essa é a primeira vez que a Bíblia registra a palavra igreja. E ao longo do Novo Testamento, essa palavra igreja, ela vai se repetir por mais 114 vezes. Então, de Mateus até Apocalipse, nós encontramos 114 vezes a menção à palavra igreja. Porque o cerne do Novo Testamento está na obra de Cristo. E a obra de Cristo foi em favor da sua igreja. E quando Jesus fala para essas pessoas sobre igreja, Jesus está falando para aquelas pessoas algo que elas ainda não sabem o que é, que elas ainda não conhecem. Falar sobre igreja hoje para nós é algo muito comum. Se alguém falar sobre igreja para nós, nós sabemos perfeitamente do que essa pessoa está falando. Mas falar para esses homens de igreja é algo muito novo, é uma nova ideia. Eles não sabem o que é igreja. Como eu disse, essa é a primeira menção na Bíblia à palavra igreja. E naturalmente quando eles ouvem isso, essa palavra ela é resgatada do hebraico. A palavra hebraica para a igreja é kahal. E a palavra kahal ela tem um sentido de assembleia, de ajuntamento de pessoas. Geralmente quando Deus ele queria comunicar a sua mensagem ao povo de Israel, Deus falava com o líder, fosse esse Moisés, fosse esse Josué ou quem quer que fosse. Deus dizia: santifica o povo e ajunta o povo. Então, desde o Antigo Testamento, embora eles não tivessem o conceito de igreja,
mas é trazido para nós um conceito de igreja como sendo um ajuntamento de pessoas. Então, quando se fala de igreja, não se menciona uma religião, não se menciona uma denominação, não se menciona um templo feito de pedras ou de tijolo, ou seja lá o que for, mas o conceito de igreja é o conceito de ajuntamento de pessoas. No Novo Testamento, a palavra para a igreja é a palavra eclésia. E a palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Então, para o cristianismo, o conceito de igreja é um ajuntamento de pessoas que creem em Cristo. Um ajuntamento de pessoas que foram batizadas. Um ajuntamento de pessoas que confiam em Cristo, que dependem de Cristo. Esse é o conceito de igreja. Hoje está muito bem estabelecido para nós, mas para eles não. Então, quando surge essa nova ideia para eles, algumas indagações surgem na sua mente. E quando se fala de igreja, eles podem questionar: igreja, o que é isso? O que é igreja? E talvez você também ainda não parou para entender ou para pensar o que é igreja. Eles podem pensar: igreja, para que serve isso? Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo da existência de igreja? Igreja, como ela deve proceder? Qual é a sua forma de agir? Igreja, como essa igreja vai lidar com as circunstâncias e situações do mundo? O que essa igreja vai encontrar? Com o que essa igreja vai lidar a partir daí? Entenda que essas pessoas, elas estão experimentando o começo do ministério de Jesus. E viram Jesus já fazer sinais, milagres. E acima de tudo, viram e ouviram a manifestação do poder de Deus através da pregação de Jesus. Então, o ponto forte do ministério de Jesus não é, como nós pensamos, os milagres que ele fez. O ponto central e o ponto forte do ministério de Jesus é a sua palavra. Porque o milagre não transforma a vida de ninguém, mas uma ideia transforma. Uma mensagem transforma. Então, o ponto central do ministério de Jesus é a sua pregação, é a sua palavra, é a sua ministração. Então, esses homens estão empolgados com essa mensagem que receberam de Jesus. Uma mensagem de impactar o mundo. E vendo Jesus curando pessoas, eles entendiam que a eles seria dado também essa capacidade. E posteriormente Jesus promete isso a eles e Jesus concede a eles isso também. Então, movidos pela emoção dessa experiência, esses homens podem ter em mente que sim, eles vão mudar o mundo, eles vão transformar o mundo, eles vão viver na essência, no poder e na unção dessa palavra, e que nada vai resistir a essa palavra, e que nada vai prevalecer contra eles, e que nada vai se colocar diante deles, que eles não possam superar, que eles não possam vencer. Olhando para Jesus, olhando para o exemplo de Jesus, olhando para os feitos de Jesus e ouvindo a mensagem de Jesus, eles podem pensar: nós somos imbatíveis, nós somos soberanos. Porém, o tempo passa. E o tempo, ao passar, ele acaba com o romantismo. Nós muitas vezes romantizamos demais a vida. E a experiência acaba com o romantismo. Todos nós, quando abraçamos a fé, quando somos tocados pela palavra, quando somos impactados pela palavra também, nós aderimos à fé com essa unção, com essa força, com essa garra, com esse ânimo, de que Deus através de nós mudará o mundo, de que o mundo vai se prostrar diante da mensagem de Deus, através da nossa boca. Porém o tempo, a experiência, acaba com o romantismo, e nós percebemos que não é assim que funciona. Nós percebemos que da mesma forma que nós um dia tivemos liberdade, ao ouvirmos a mensagem e direito de dizer sim ou não, as demais pessoas também têm.
A promessa dele é que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas a promessa dele nunca foi que todas as pessoas aceitaram a nossa mensagem. Que todas as pessoas se dobrarão diante de Deus a partir da nossa mensagem e da nossa pregação. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo qual é realmente a realidade da igreja. E o tempo mostrou para esses homens qual seria a sua realidade. O tempo mostrou para esses homens que quando Jesus diz as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, eles perceberam que de fato teriam que enfrentar o inferno. Eles perceberam que de fato teriam que enfrentar lutas, perseguições, calúnias, rejeição, abandono. Eles perceberam que teriam muitas vezes que enfrentar o ostracismo. Muitas vezes eles estariam sós. Eles perceberam que por causa dessa igreja, por causa dessa palavra, eles seriam presos. Eles perceberam que por causa disso aqui que Jesus disse, e dessa igreja, instituição que Jesus criou, eles seriam torturados. Eles perceberam que na vida diária de igreja, eles sofreriam. Eles perceberam que por causa da igreja, muitas vezes, e muitos deles, morreriam. O tempo revelou para eles o que de fato é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o povo que Jesus chamou, que Jesus resgatou e que Jesus vai levar para morar no céu. Mas também é o povo que chora, é o povo que sofre, é um povo que é caluniado, é um povo que é torturado, é um povo que é morto. Essa é a realidade da igreja. Então acabou o romantismo. O que é a igreja? Isso é a igreja. Essa é a realidade da igreja. E nós precisamos estar cientes de qual é a realidade da igreja. Porque precisamos lidar com essas questões externas. Estar firmes. Estar de pé diante dessas questões externas. Mas as lutas de um cristão não se resumem àquilo, ou não se resume àquilo que acontece externamente ou exteriormente. Além de enfrentarmos tudo isso lá fora, o cristão também enfrenta frieza espiritual, o cristão também enfrenta desânimo, o cristão também enfrenta tentações. Tudo isso é interno. Então, além de enfrentar as coisas externas, as coisas que o mundo pode fazer conosco, aquilo que a vida nos impõe, nós precisamos lidar também com as questões internas, com as incertezas, com a falta de fé muitas vezes, com a sensação de abandono de Deus, com a sensação de incertezas de que, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai responder? Será que Deus existe? Será que eu vou conseguir chegar no final? Será que haverá salvação para mim? Será que Deus ainda pode me amar, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas limitações, mesmo com os meus tropeços? Tudo isso faz parte da nossa vida, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Então a pergunta é: como é que essa igreja, que recebe essa palavra poderosa de Jesus, como é que essa igreja pode prevalecer? Como é que essa igreja pode se estabelecer? É muita coisa para lidar. Questões externas e questões internas. Como é que essa igreja vai permanecer de pé? E às vezes nós olhamos para essas circunstâncias, para essas situações, nós olhamos para aquilo que enfrentamos. Ao vivermos ou convivermos com pessoas preconceituosas, o simples fato de sairmos da nossa casa e virmos ao templo para assistir um culto, para participar de um culto, é motivo suficiente para as pessoas falarem mal, para as pessoas criticarem, mesmo não tendo nós tomado a decisão ainda de servir a Cristo. Como é que nós vamos prevalecer? Como é que se cumpre essa palavra que Jesus disse: nem mesmo as portas do inferno prevalecem contra a sua igreja?
Como é que eu, um simples ser humano, vou suportar tanta coisa? E eu sei que nós enfrentamos muitas coisas. E eu sei que para muitos de nós estarmos aqui é muito caro. Não é fácil, não é simples. Eu sei que estar aqui para muitos de nós requer de nós muita luta, muito empenho, muita dedicação, mas nos custa lágrimas também. Como é que essa igreja vai prevalecer? E Jesus nos convida agora a deixarmos de olhar para as perseguições, para as críticas, para as calúnias, para os sofrimentos, deixar de olhar para a fraqueza, para a frieza, para a mornidão, e olhar para a sua palavra que diz: eu edificarei a minha igreja. Como é que a igreja vai prevalecer? Sabe por que a igreja vai prevalecer? Porque foi ele que disse: eu edificarei a minha igreja. Ele é quem edifica a sua igreja. Se a sua igreja depende da sua própria fé, se a sua igreja depende da sua própria força, se a sua igreja depende apenas da sua própria perseverança, ela estava fadada ao fracasso. E essa instituição não teria 2000 anos de história. Essa instituição teria sucumbido no primeiro século. Quantos e quantos cristãos deram a sua própria vida em prol dessa causa? Quantos morreram simplesmente por pregar que ele vive? Quantos morreram simplesmente por pregar que ele salva? Quantos deram a sua própria vida? O preço foi alto. Se a igreja dependesse de si mesma, tenha certeza, essa igreja tinha sucumbido ainda no primeiro século. Mas por que essa igreja tem já 2000 anos? Porque foi ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. E nesta palavra, ele está dizendo para nós que ele não apenas edifica, ele não apenas mantém essa igreja. Porque ao pensarmos em uma instituição que tem 2000 anos de história, podemos pensar: Jesus mantém viva essa igreja. Jesus não apenas mantém a sua igreja, mas Jesus edifica, Jesus estabelece, Jesus faz com que essa igreja cresça, Jesus faz com que essa igreja evolua. E aí entendemos e percebemos e aprendemos onde está a igreja de Cristo. É onde a igreja persevera, é onde a igreja cresce, é onde a igreja evolui. Aí está a igreja de Cristo. A sua palavra não é, e a sua promessa não é apenas de manter essa igreja, mas de edificar a igreja. Edificar a igreja nos faz pensar que a igreja está em franco crescimento. Edificar nos dá a ideia de algo em construção, de uma obra. Estamos edificando um prédio, estamos edificando uma casa, então estamos construindo. Jesus está construindo a sua igreja, Jesus está edificando a sua igreja. E entenda, quando Jesus está edificando a sua igreja, isso não significa simplesmente crescimento numérico, mas evolução e amadurecimento daqueles que já estão. Certeza e convicção diária da sua fé, da sua crença. Isso é evolução espiritual. Se nós caminhamos com Cristo, se nós fazemos parte da igreja de Cristo, mas à medida que os dias passam, nós questionamos cada vez mais a nossa fé. À medida que o tempo passa, nós somos desmotivados pela nossa preguiça ou pelas circunstâncias, a lermos menos a palavra de Deus, a frequentarmos menos a igreja. Nós não estamos crescendo, nós não estamos evoluindo, pelo contrário, nós estamos involuindo, nós estamos retrocedendo. E a consequência natural desse retrocesso será a falência, não da igreja, porque nem mesmo as portas do inferno prevalecem contra ela, mas a nossa falência.
Então, edificar a igreja é nos proporcionar um crescimento individual. Cada luzinha junta, iluminando o ambiente onde está e formando a igreja de Cristo. Diante dessa palavra, podemos ter certeza de que a igreja de Cristo prevalece e que Cristo, Ele é o fundador dessa igreja, mas não apenas o fundador, Ele é a pedra angular dessa igreja. E não apenas a pedra angular dessa igreja, Ele é também a certeza e a convicção, Ele que dá certeza e convicção e a garantia de que essa igreja vai prevalecer. De que de fato, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Afinal de contas, Ele foi levado até o Calvário. Afinal de contas, Ele foi levado até a cruz. Após a cruz, Ele foi levado até o sepulcro. Mas Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele está de pé. Então, se Ele venceu, se Ele prevaleceu até mesmo a morte, Ele é a garantia de que a sua igreja permanecerá. Ele é a garantia de que essa igreja prevalecerá. Se Ele é o fundador, se Ele é a pedra angular, se Ele é a garantia de que essa igreja vai prevalecer, essa igreja só prevalece quando tiver Ele como o seu mestre, como seu Senhor, como a sua sustentação, como a sua base, como o seu norte. Quando a igreja perder Ele de vista, e aqui eu não me refiro à igreja de Cristo, mas me refiro a denominações. Quando as denominações perdem Ele de vista, elas fracassam, elas sucumbem. Mas a igreja de Cristo nunca perde Ele de vista. A igreja de Cristo nunca deixa de ter Ele como a sua base, como o centro da sua fé e como o seu norte. A igreja de Cristo, para saber para onde vai, olha para Ele, e é Ele quem dá a direção. Ele é a garantia de que essa igreja vai prevalecer até o final. E essa igreja é edificada todas as vezes que um pecador arrepende-se. Todas as vezes que um pecador passa a confiar em Cristo e reconhecer Cristo como seu Senhor, como seu norte, como a sua direção, a igreja de Cristo é edificada. E quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que estão lá fora? Também. Mas não são só eles. Eu sou pecador. Você é pecador. A igreja é edificada todas as vezes que um pecador arrepende-se. Todas as vezes que um pecador lança a sua confiança nele. A igreja de Cristo é edificada quando você se arrepende. Quando você confia em Cristo. Quando você faz de Cristo o seu Senhor, o seu Deus, o seu norte, a sua direção. Aí a igreja de Cristo está sendo edificada. Aí a igreja de Cristo está sendo fortalecida também. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. Ele edifica a sua igreja porque a igreja é dele. E por que a igreja é dele? Porque ele a comprou. Atos capítulo 20, versículo 28 diz que ele comprou a sua igreja com seu precioso sangue. Ela pertence a ele. Você pertence a ele. A igreja não é minha. A igreja não é do pastor. Embora as pessoas se refiram à igreja como a igreja do pastor fulano, a igreja não é do pastor. A igreja é dele. Porque foi ele quem comprou. Porque foi ele quem pagou o preço. E o pastor, não obstante ser o líder da igreja, o pastor faz parte dessa igreja que foi comprada por ele também. Ele edifica essa igreja, porque essa igreja é dele. Ele comprou e pagou por essa igreja um preço caro. Um preço caríssimo. Você pertence a ele.
sua vida pertence a Ele, porque pela sua vida, Ele pagou o preço mais caro que Ele poderia pagar. Ele pagou o preço que foi exigido pela sua vida. E a lei diz, é vida por vida. Ele deu a vida dele pela sua. Ele tomou a sua vida como mais preciosa do que a própria vida dele. Se ele comprou essa igreja, a pergunta que eu faço para você é: o que você faz com aquilo que você compra? Geralmente, quando nós compramos algo, um objeto em especial, nós cuidamos desse objeto. Nós guardamos esse objeto. Nós zelamos desse objeto. Nós protegemos esse objeto. É assim que nós lidamos, é assim que nós agimos com aquilo que nós compramos. E acima de tudo, nós usamos esse objeto. O que compramos, compramos para usar. Senão não tem utilidade, não tem serventia nenhuma. Então acredite, se ele comprou você, ele também vai cuidar de você. Independente das circunstâncias que você passa, ele vai cuidar de você. Ele vai te assistir nas suas dificuldades, nas suas adversidades. Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger. Ele te comprou. Ele vai proteger você. Por isso que ele diz: não tema o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tema Deus, que pode lançar no inferno e fazer perecer tanto o corpo como a alma. Ele vai te proteger. Não precisa temer, não tenha medo de absolutamente nada, porque ele protege você como a menina dos seus olhos. Ele zela por você, ele presta atenção em você, ele trabalha por você, ele usa você. Você foi comprado para que ele use você. Ele é o seu dono. E se ele é o seu dono, você não está lançado à sua própria sorte. Ele cuida de você. A sua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais esquece dos seus. Você não está lançado à sua própria sorte. Ele cuida de você. Não tenha dúvidas quanto a isso. Cristo está trabalhando em você e Cristo terminará a obra que ele começou. Cristo nos dá essa certeza de que a obra iniciada na nossa vida será completa. Se ele nos garante que a obra será completa, então nada, nem ninguém, nem diabo, nem pecado, nem o mundo podem impedir que ele complete a obra que ele começou. Só há uma pessoa que pode impedir ele concluir a sua obra em nós mesmos. Só você pode impedir dele terminar a obra que ele começou em você. Outra pessoa, circunstância, ou situação, ou entidade não poderá impedir dele completar a sua obra. Nada poderá impedir que ele apresente a Deus a sua igreja santa e imaculada. Ele resgatou essa igreja, ele salvou esse povo que se chama igreja, para apresentar esse povo diante de Deus como uma igreja santa e imaculada, sem mancha, sem ruga, sem falhas, porque ele é quem aperfeiçoa essa igreja. E quando eu digo que ele é quem aperfeiçoa essa igreja, eu estou dizendo que você é uma obra em andamento. Nós, a igreja de Cristo, é uma obra em andamento. Então você não é perfeito, porque você está em construção. E uma obra em andamento, a madeira espalhada, a entulho, a sujeira, há muitas coisas que ainda fazem parte daquilo. Mas à medida que a construção avança, essas coisas, esses lixos vão sendo tirados, vão sendo jogados fora. E quando a obra termina, a obra está perfeita, pintada, a obra está com o piso colocado, a obra está com portas instaladas,
A obra está com todos os acessórios pronta para ser usada. Você está em construção. Você não é perfeito, mas um dia na glória você será. Então não desanime quando falhar. Não desanime quando tropeçar. Não desanime quando a fé faltar. Você está em construção. Você está sendo edificado. Eu edificarei a minha igreja. O verbo está no futuro. Ele não disse: eu edifiquei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. É no futuro. Por quê? Porque é um processo, é um progresso na nossa vida. Mas a promessa dele é de que sim, nós vamos chegar lá. E na glória nós seremos sim perfeitos. Deus deu a Moisés uma ordem para que Moisés construísse um tabernáculo. E quando Moisés construiu o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou naquele ambiente. Salomão construiu um templo. E quando Salomão terminou de construir o templo, a glória de Deus se manifestou naquele ambiente. Cristo está edificando a sua igreja. Cristo está construindo a sua igreja. E quando Cristo terminar de construir a sua igreja, não é a glória de Deus que vai descer, não é a presença de Deus que vai descer à sua igreja, mas é ela que vai subir e vai desfrutar da glória de Deus lá. Vai desfrutar da glória de Deus lá em cima, na casa dele, na presença dele. Por isso vale a pena perseverar, porque a garantia dele é de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O resultado da obra de Cristo na sua igreja será que ele a levará para habitar com ele na sua casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai te levar para desfrutar da glória de Deus lá em cima, lá na sua casa, lá na sua presença. E nada nem ninguém vai impedir, nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra a sua igreja. Então a sua igreja anda, a sua igreja prospera, a sua igreja avança, vibrante, tendo certeza de que a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.